Certinho. Bom, antes de começar aqui, eu gostaria de saber o que vocês lembram sobre os protistas, sobre o reino protista. Se a Pode, Ingrid pudesse digitar, pode falar também. Eu tô na página aqui. hum, pode ser pluri ou unicelular. Uhum. Hum, eu, eucarionte? Eucarionte. Procarionte. Eucarionte, eucarionte mesmo. Eucarionte. Ai, meu pai, buguei. Eucarionte é só bactéria. Uhum. Alguns são autótrofos Uhum. e os outros são heterótrofos. Uhum. Hum, e eles são bem distintos um dos outros. Sim. Esse reino é meio que um quartinho da bagunça, né, da biologia. Meio que os seres ali classificados estão ali meio que por comodidade, sabe? É como se eles, como se não tivessem te colocado, eles colocam ali no reino protista. Basicamente assim, para falar agora, assim, é isso que eu lembro. Uhum. Isso tá bom. Então aqui, vamos começar aqui. Deixa eu ocultar. Beleza. Então tá. Deixa eu falar um pouquinho de protozooses. Protozooses são doenças provocadas por parasitas, né, pertencentes ao grupo dos protozoários. Eles podem ser transmitidos de várias formas, né, seja pelo consumo de alimentos contaminados, picadas de insetos e até mesmo por via sexual. Daí a primeira que eu coloquei aqui é a doença de Chagas, né, que é provocada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, essa coisinha aqui, né, esse parasita, né, esse protozoário o vetor dele é o inseto barbeiro, né, Tritoma infestans. É que quando ele pica, né, para sugar o sangue, ele elimina fezes também, e essas fezes podem ser contaminadas e cair no sistema circulatório. Então é assim que esse protozoário adentra o corpo, né? Daí uma vez, né, no sistema circulatório, ele se aloja no sangue periférico, nas fibras musculares, principalmente as cardíacas. Daí os principais sintomas são distúrbios cardíacos, aumento do fígado, febre e mal-estar. Daqui as formas de prevenção são basicamente, né, controlar os focos, né, desse inseto, higienizar bem as mãos, higienizar bem alimentos antes de serem consumidos, né? E aqui nessa figurinha tem, nessa imagem, né, tem um ciclo de vida do inseto, né? Do inseto não, do parasita, do protozoário, né? Que tá em inglês porque é a única imagem com a resolução decente que eu achei, mas eu vou explicar aqui, né? Você tem aqui um inseto, né? Que ele pica para consumir sangue, né? E quando ele faz isso, né? Ele deixa as fezes que podem entrar no sistema circulatório e infestar o corpo com o parasita. Daí o que é que tá falando é que eles entram no corpo numa forma chamada tripomastigotes. Então, dessa forma, eles penetram várias células, né, que estão ao redor do local da mordida do inseto, né? E lá dentro eles se transformam, né, numa forma chamada mastigotes. Esses mastigotes aqui está falando que eles se multiplicam, né, nessa célula através de fissão binária. Né? Eles fazem isso nas células dos tecidos infectados. Daí, né, depois disso, esses né, mastigotes se transformam, né, de volta em tripomastigotes, e daí eles partem, né, eles destroem a célula e entram no fluxo sanguíneo, ou eles também podem, né, eles podem acabar infectando células de outros tecidos, né. Daí vai ser o mesmo processo, lá eles vão se tornar mastigotes, e
e vão se dividir, né, nas células desses tecidos e depois vão partir e vão voltar para o fluxo, né, para o fluxo sanguíneo. Daí aqui, né, tá mostrando o inseto tomando sangue e consumindo um parasita de novo. Daí aqui é o processo de desenvolvimento, né, do parasita no inseto. Daí começa tudo de novo. Beleza? Deu para entender até aqui? Pode repetir, por favor? Repetir a parte do processo aqui? Do ciclo. Uhum. Aqui a gente tem, né, o barbeiro, né, que ele é o vetor do parasita, do protozoário. Quando ele pica, ele defeca junto, né, ele faz ao mesmo tempo e essas fezes infectadas podem, né, acabar caindo dentro do corpo através da ferida da picada, né? Então, uma vez lá dentro, esses parasitas, né, o protozoário, ele vai assumir uma forma chamada de ele vai, pera. Eles vão atacar, né? Eles vão adentrar células, né, em torno do tecido da ferida. E dentro dessas células, eles vão assumir uma forma chamada mastigote. Daí, né, nessa célula, esses amastigotes vão se dividir, eles vão se multiplicar por fissão binária, né? E depois disso, eles vão voltar à forma de trimastigotes, né, que é essa forma primária, e daí eles vão partir, né, destruir a célula e vão entrar no fluxo de sangue. Faz torrada com aqueles pão velho? Eu tô com fome também. O que acontece? Vai lá. Não, vou pôr depois, eu já vou descer assim. Eu só fazer borracha. Eu acho que tá ligado. Meli, o microfone tá ligado. Ai, meu pai, desde quando? Seu irmãozinho que entrou aí? Deu pra ouvir ele falando. Então tá, vou continuar aqui. Eu parei daqui, né, dos amastigotes. Não, acho que eu parei aqui, né? Quando eles se transformam, depois, né, dessa divisão, eles vão se transformar em trimastigotes de novo, tripomastigotes. Daí eles partem, né, eles traem a célula e vão para o fluxo sanguíneo, né? E eles também podem, né, depois de partir a célula, eles podem se propagar e infestar outras células de outros tecidos, né? Daí vai ser a mesma coisa. Nessas células eles vão se transformar em amastigotes, eles vão se dividir de novo e eles vão, né, depois eles vão partir a célula também e vão para o fluxo sanguíneo, né? Daí aqui está mostrando, né, o inseto barbeiro, né, consumindo sangue de uma pessoa infectada e consumindo parasita, né, que vai se dividir, né, vai se desenvolver dentro do inseto. E o ciclo se repete de novo. Deu para entender? Certinho? Deu sim, prof. Essa é a doença de Chagas, né? A doença de Chagas, isso. E sobre aquela questão do açaí, que é bem falado, o inseto, como ele transfere pro fruto? É que, né, eu dei uma lida na questão e pelo visto, né, ele fala que foram triturados açaís de tipo uma cesta, né, vários açaís de uma cesta, e nessa cesta tinha um inseto. O que acontece é que quando os insetos foram triturados, provavelmente as fezes deles foram depositadas, né, na mistura, e as fezes estavam infectadas e então, né, a doença, o protozoário acabou sendo transmitido para as pessoas que consumiram. Tudo bem? Ah, sim, entendi. Então, mais questão de higienização mesmo, né?
Uhum, sim. como prevenção. Sim, prevenção, inseticida, acabar com focos, né, dos insetos, são os métodos de prevenção. E o próximo aqui, né, giardíase, é uma infecção causada pelo protozoário Giardia lamblia, que é transmitida a partir do consumo de alimentos contaminados com cistos, né, que são formas que o protozoário assume para sobreviver a condições adversas. Os principais sintomas são diarreia, cólicas abdominais, perda de peso, náuseas, né? A pessoa infectada pode liberar cistos do parasita através das fezes. Então, infecção por esse tipo de parasita é bastante comum em locais que não tem, né, um saneamento básico, né? As formas de prevenção, né, são higienizar bem as mãos, higienizar bem alimentos antes de consumo, ingerir somente água filtrada ou fervida, né, água tratada. Daqui, né, também tem essa figura do ciclo, né? Gestão dos cistos, dormentes, né? Daí dentro do organismo, o trosófito emerge do cisto para um estágio ativo, né? Eles deixam de ser cistos e viram trofósitos, trofosóito, né? Eles assumem essa forma. Daí eles, né, se reproduzem por fissão binária, né? Nem todas as pessoas apresentam sintomas. Enquistamento durante a passagem para o cólon, cistos e trofosóitos são expelidos nas fezes. Somente se sobrevivem para fora do hospedeiro. Parece que os cistos são bastante resistentes, né? E os cistos podem sobreviver por dias ou semanas na água gelada, né? Então, esse é a giardíase. Deu para entender? Aham. Uhum, beleza. Daí, né, a amebíase, que é uma doença infecciosa causada pelo protozoário Entamoeba histolítica, transmitida através do consumo de alimentos contaminados com forma cística. Uma vez no intestino delgado, o parasita assume a forma de trosófito e migra para o intestino grosso, sendo capaz de atravessar a mucosa intestinal e infectar outros órgãos. Nem todas as pessoas infectadas apresentam sintomas, mas quando apresentam, geralmente são diarreia, flatulência, cólicas estomacais, perda de peso. As formas de prevenção são basicamente as mesmas, né, da giardíase. São, né, higienizar bem as mãos, higienizar alimentos antes do consumo, ingerir somente água tratada, né. Daqui também, né, um esqueminha de né, do ciclo de vida do parasita, que realmente parecido com o da giardíase, né. É quase a mesma coisa, na verdade. Provavelmente os processos ocorrem em locais diferentes, mas o processo essencial mesmo, né? Então, sobre essas protozooses é isso. Deu para entender? Acho que Certinho? sim. Acha que sim? Tem alguma dúvida? Ah, não exatamente. Não exatamente? Eu vou ter que rever esse assunto, mas Uhum, entender as doenças. beleza. Então, ok. Ah, então agora eu vou pegar e fazer os exercícios do livro com vocês, né, referente à parte de protozoários. Vão ter algumas doenças que eu não tratei aqui, né? Mas amanhã a outra professora vai tratar mais 3 doenças também, diferentes dessas. Então, né? Então, podemos começar? Pode. Uhum, beleza. De exercícios propostos. Como se dá a locomoção e alimentação dos protozoários isópodes, como as amebas? Vocês lembram das amebas? Elas são as que ficam meio que nadando, assim? Uhum, elas são meio tipo, elas não têm uma forma muito bem definida, parece. Tipo uma moeba, né? Uhum, exatamente. Ah, se eu não me engano, elas ficam assim, vagando, sem rumo. Vagando, vagando sem rumo, né? Em direção ao vazio.
Aí vão comendo o que entra no meio delas, eu acho que é isso. Ok. Alguém tem algum outro palpite? Alguma outra coisa? A moeba é aquela que projeta os pseudópodes, né? Exatamente. Ela projeta nessa estrutura chamada pseudópodes, que são utilizados para locomoção, né, e para alimentação. Então, elas realizam essas duas funções utilizando os pseudópodes. Exatamente, muito bom. Então, aqui, essa você deu para entender? Vamos para a segunda. Cite um exemplo de cada uma das classes do filo protozoário apresentadas a seguir. Risópodes, sarcodíneos. Aqui, na questão de cima, já tem um exemplo já, né? A ameba. Exatamente. Flagelados. Alguém sabe algum exemplo de flagelados? Se não me engano, dois dos parasitas que eu trouxe nos slides são flagelados. A doença de Chagas? Esse de Chagas, né? O Trypanosoma. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Né, eles têm essa caudinha aqui, né, que é um flagelo. E aqui dá para ver também, a Giardia também tem essa aqui. Esses dois são exemplos de protozoários flagelados. Aqui, ciliados. Você sabe algum exemplo? Vocês já viram em algum lugar? Lembram? Talvez o Gui tenha comentado na aula. Não lembro, não. Não? Ninguém lembra? Ai, eu lembro só, tipo, como ele se parece, mas eu não lembro o nome. Você não lembra o nome? Você não lembra nada assim? Não. Não, vou abrir aqui. Tem um protista chamado Paramécio, que é esse aqui, essa coisinha fofa aqui, ó. Nossa, que gracinha. É bonitinho, é bonitinho. Aham. Ele tem esses cílios assim, né? Então ele utiliza isso para locomoção. E eles são protozoários inofensivos, assim, eles são bonzinhos, eles não apresentam nenhuma ameaça. Né? Eles são Ai, essa coisinha fofa. Eles são do bem, gente. Né? Esporozoários. e os cílios servem pra quê? Os cílios servem para locomoção. Conhecido de locomoção. De fixação a substrato também. Beleza. E esporozoários. Esse que é o da doença da malária? Exatamente. Que é o Plasmodium, deixa eu mostrar aqui. Eles são protozoários que não possuem nenhum tipo de. Eles não possuem estruturas para locomoção e eles são somente parasitas. Né? Então, né, o Plasmodium é um exemplo, né, e esse é o protista, né, o parasita que provoca a malária. Né? Eles são exclusivamente parasitas. Então é isso mesmo, né? Então a gente tem, né, as amebas, como flagelados, pode falar da Giardia, ou do Trypanosoma, auxiliadas do Paramecium, e esporozoários, você tem, né, o Plasmodium, que é o protozoário que provoca a malária. Certinho? Sim, sim. Sim. Beleza. Então, será o próximo, então.
Poder a questão a partir da figura que representa um organismo unicelular eucariota durante o processo de alimentação. Aqui a gente tem o esqueminha de uma ameba se alimentando. Né? O processo acima representado é denominado... Alguém aqui lembra como que é o processo de alimentação? Como que é o nome? É a fagocitose, é? Fagocitose, exatamente. Eles abrem, né, eles usam os pseudópodes, né, eles têm os pseudópodes e consomem, né, o alimento, assim, eles absorvem o alimento. É isso mesmo, fagocitose. Então vamos para a próxima. Observe o desenho a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços da frase a seguir. Né, a gente tem esse esqueminha que tá meio, né, que a resolução tá meio ruim, mas dá para fazer. A imagem em si não é tão importante aqui. A organela indicada no desenho é lacuna. Lacuna é responsável pela eliminação do excesso de lacuna, que entra por lacuna em uma célula que vive em um meio lacuna em relação ao seu citoplasma. Daqui, né, a gente tem as alternativas. É a letra A. A indicada aqui é o lacuna pulsátil, né? Que ela serve para eliminar água, excesso de água, né? Que adentra a célula, porque a célula, né, adentra por meio de osmose, porque a célula é hipertônica em relação ao meio, né? E a tendência é que a água vá do meio menos concentrada para o mais. Então, daí elas precisam, né, dessa estrutura para conseguirem, para elas não se desfazerem, né, para a célula não quebrar. Elas precisam de dessa estrutura para eliminar o excesso de água. Então é a letra A mesmo. Certinho? Aham. Certo. Vamos lá. Mosquito do gênero Anopheles é o transmissor de um parasita que causa uma doença no homem. O parasita e a doença são, respectivamente, aqui, ameba, disenteria, tripanossoma, doença de Chagas, leishmania, úlcera de Bauru. Vamos para aqui para cima. Fungo, micose, plasmódio, malária. Ninguém sabe? Peraí, que questão que tá? A 5. Daqui as duas alternativas estão lá em cima. Ah, tá, tá. Falando do mosquito do gênero Anopheles. Ele transmite a parasita que causa uma doença. É a micose? Essa eu não Não. sei, mas eu estaria micose. A micose? É. É que a micose é provocada por fungo, né? Aqui tá Você falando de um pode, parasita. você Aqui tá pode voltar, falando. acho. Eu posso voltar. Deixa eu voltar aqui. Mosquito do gênero Anopheles. Olha, olhando aqui, eu acho que as únicas que poderiam ser é a A e a outra que fala da malária. Por que seria uma das duas? Porque a ameba é um protozoário e a outra Uhum. lá da malária também. Porque de resto, pelo que eu tô vendo, eu acho que é tudo bactéria ou vírus. Entendi. É um bom raciocínio. Você tem algum chute entre uma dessas duas? Qual Ah, você eu, chutaria? eu chuto que provavelmente é a de malária, por ser mosquito. Eu não sei se diarreia é pelo mosquito, não. Exatamente, a malária. O Anopheles, ele é vetor, né, do plasmódio. O plasmódio que é o protozoário que provoca a malária. É isso mesmo. Beleza. Então, deixa eu só checar aqui o nome inteiro do, né, o gênero e espécie da malária. Deixa eu esperar meu celular colaborar aqui. Tá teimoso hoje. Deixa eu ver aqui. Malária.
É, parece que não tem mais, talvez não tenha uma espécie específica, ou seja, só, talvez a malária seja provocada pela, só, tipo, não seja uma espécie específica, seja só o gênero. Acho que é isso, só, tipo, protozoários do gênero Plasmodium provocam a malária, parece que não tem uma espécie específica, assim, de Plasmodium. Então, é isso. Né, o Anopheles é vetor do plasmódio que provoca a malária. Certinho? Certinho. Uhum. A doença de Chagas não tem cura e afeta particularmente o coração, causando nos doentes insuficiência cardíaca, indisposição e enfraquecimento. Como medida preventiva, não basta o combate ao inseto transmissor pela pulverização de inseticidas. A erradicação da doença depende também de melhores condições de habitação, como casas de alvenaria, que não deixam esconderijos para esses insetos. O texto se refere ao doença de Chagas. O barbeiro. Exatamente. O barbeiro. Que ele é o vetor do trypanosoma, né, e que provoca a doença de Chagas, exatamente. Essa aqui é bem simples, né? Essa aqui é bem de boa. Vamos para o próximo, então. A malária é uma doença muito comum na região norte do Brasil. A medida que não interfere na sua profilaxia é... Essa aqui me deixou meio confuso, assim. Eu confesso que eu não entendi muito bem. Porque profilaxia são basicamente métodos, né? São práticas que impediriam a infecção né, que uma pessoa fosse infectada por doenças, né? Então, por exemplo, a dengue, né? Para combater a dengue é essencial você se livrar dos focos, né, do mosquito. E então eliminar os focos seria um método de profilaxia. Então, eu não Então, mas assim, vamos tentar fazer. Qual desses você chutaria? Vocês chutariam? Qual medida que não interfere ou não seria um método de prevenção, de prevenir uma infecção? Vocês teriam um chute? A letra D da criação de peixe? Então, aparentemente não é a letra D, não. Eu vou tentar usar uma lógica aqui. Qual desses métodos aqui não necessariamente impediriam uma infecção? Porque essas formas aqui, uso de cortinado é estranho também. Eu tenho uma opinião. Pode falar. Agora eu tô vendo a questão de um outro modo. Assim, que não interferiria, eu acho que a vacina. Porque às vezes, mesmo que a gente se vacine, a gente ainda tem a possibilidade de contrair a doença. Sim, a resposta é a B mesmo, é a vacina. E eu pensei a mesma coisa, né? A vacina não necessariamente impede uma infecção. Ela fortalece o sistema imunológico e impede que a infecção seja grave, né? Então ela não impediria uma infecção, mas ela enfraqueceria a doença. Só que eu também dei uma pesquisada e parece que vacina é considerado método de profilaxia. Então, mas provavelmente, como essa questão é bem antiga, né? É de 2004, talvez tipo esse conceito fosse diferente na época. Talvez as vacinas não fossem consideradas métodos de profilaxia, sabe? Eu não sei dizer aqui. Essa aqui também eu tive dificuldade em encontrar resposta na internet. É estranho. Essa questão é muito esquisita. Mas a resposta aparentemente é a B mesmo. Seu raciocínio foi bom. Beleza? A gente pode passar para a próxima? Vamos lá, então. Recentemente foram relatados no estado do Pará
casos de pessoas que contraíram a doença de Chagas por ingestão de açaí. Essa é a questão do açaí, né? O fruto, muito utilizado na elaboração de sucos, foi triturado juntamente com insetos conhecidos por barbeiros, os chupanças, que se esconderam em cestos cheios de açaís. As pessoas que adoeceram foram infectadas pelo É a letra C, protozoário Trypanosoma cruzi, exatamente. Foi essa mesmo, essa é a resposta mesmo, né? Do Trypanosoma, protozoário Trypanosoma. Os plasmódios provavelmente é o da malária. Esse triatoma é a espécie do barbeiro, do inseto barbeiro, então não é protozoário, né? E nenhum desses dois são vírus, né? Esses dois são protozoários, a resposta é Trypanosoma mesmo. Certinho? Vamos passar para a próxima, então. Cassiano escolhera mal o lugar onde se derrear. No mosquito era tudo gente miúda, amarelenta ou amaleitada, esmolambada, escabreada, que não conhecia o trem de ferro, muito pacata e sem ação. João Guimarães Rosa, Sagarana, Rio de Janeiro. Né? A palavra amaleitada do texto indica que, na localidade de Mosquito, havia pessoas portadoras de doenças transmitidas pelo seguinte vetor. Vocês têm um chute sobre isso? Eu ainda tô lendo aqui a questão, pera. Pode ler, fica à vontade. O que é a maleitada? Então, a maleita essa palavrinha é chave para você desenvolver a questão. Então, acho que se eu falar vai ficar meio óbvio, entendeu? O significado dessa palavra entrega a questão. Mas vocês teriam algum chute? Eu chutaria a letra C. Letra C? Sim. Porque eu tô achando que eu associei o negócio amarelo com a pessoa que tem malária. Ela fica toda mole, fraca, amarela. Sim, você teria acertado, realmente, é o mosquito prego do gênero Anopheles. Amaleitado vem de febre maleita, e febre maleita é a mesma coisa que malária. Então, é isso mesmo. Eu achei essa questão meio zoada, assim, porque ela exige um conhecimento muito específico, né, desse termo, assim. Eu achei bem... aquele tipo de questão que, com certeza, muita gente errou, né, nessa prova. Então, realmente, é um mosquito prego do gênero Anopheles. Certinho. Então, vamos passar para a próxima. A doença de Chagas, segundo a Organização Mundial da Saúde, constitui uma das principais causas de morte súbita na fase mais produtiva do cidadão. No Brasil, essa doença atinge cerca de 6 milhões de habitantes, principalmente populações pobres, que residem em condições precárias. Muitas vezes, não é dada uma possibilidade de emprego ao chagásico, mesmo que adequado à sua condição clínica, que quase sempre não é devidamente avaliada, né? Porque a doença de Chagas provoca, né, os sintomas, os danos que a doença provoca são irreversíveis. Então, como a doença danifica o coração, talvez, né, os contratantes achem complicado contratar alguém infectado, né? Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, analise as afirmativas a seguir. A transmissão da doença de Chagas pode se dar por via oral em várias situações. Por exemplo, a amamentação, pois o Trypanosoma cruzi já foi encontrado em leite materno na fase aguda da infecção, pessoas ingerindo alimentos contaminados com fezes ou urina de barbeiros infectados. Vocês acham que essa é correta ou é falsa?
Eu acho que tá certa. Você acha que tá certo? Beleza. Vamos para a segunda. Os indivíduos que sobrevivem à fase aguda, assintomática ou sintomática evoluem para a fase crônica e podem permanecer assintomáticos ou com infecção latente por vários anos ou durante toda a sua vida. O que vocês acham? Se eles sobreviverem à fase aguda, sintomática, eles têm uma fase crônica. O que é fase crônica? Crônica seria que é basicamente constante, sabe? Que não passa. Eu acho que tá errada. Você acha que tá errado? Por quê? Porque eu já conheci pessoas que tiveram esse tipo de doença e eu acho que elas ficaram de boa depois. Mas lembra que tipo, os danos, né? Como fala aqui no texto, muitas pessoas que foram, né, que já tiveram a doença, elas não são contratadas, né? Elas não recebem oportunidade de emprego, porque elas têm, basicamente, o coração delas é comprometido. Como essa doença, né, se ela não for tratada no início, ela é irreversível. Os danos que ela provoca são irreversíveis. Né? Provavelmente precisa de um tratamento constante, né, para a pessoa se manter minimamente saudável, mas os danos provocados são eternos, assim. Então, essa aqui é verdade. Essa aqui é a segunda verdade. Né? Eles podem permanecer sintomáticos ou infecção latente por vários anos ou durante a vida toda. Eles podem continuar infectados, assim, né, com os problemas por toda a vida. Tudo bem? 3. A profilaxia da doença de Chagas pode se dar pela melhoria das habitações, com a adequada higiene e limpeza da mesma, combate ao barbeiro por meio de inseticidas e outros métodos auxiliares, e a identificação e seleção dos doadores de sangue. O que vocês acham dessa? Tá certo? Tá certo, exatamente. Aqui são basicamente, né, formas de evitar o contato das pessoas com barbeiro, né? Inseticidas, outros métodos auxiliares, identificação e seleção dos doadores de sangue, né? Porque o protozoário, né, ele se encontra no sistema circulatório, então, né, então é importante verificar se o sangue não está infectado. Isso sim, isso está certo. 4. A exfoliação sanguínea, ou seja, né, o consumo de sangue, né, do inseto, realizado pelas fêmeas dos barbeiros, é tão marcante que ocasiona internamentos de pessoas e afastamento de profissionais da agricultura e pecuária. Nesse aspecto, o estado do Paraná, por ser predominantemente agrícola, concentra a maioria dos casos da doença de Chagas no país. O que vocês acham dessa? Pela lógica, ela tá errada. Por quê? Lógica das alternativas. Não tem. Não sei se o Paraná ele é predominantemente agrícola. Parece que a agricultura realmente é tipo uma atividade econômica importante lá, mas pelo que eu vi, a maior parte dos casos é concentrada no norte do país. Então é lá para cima, né? Não é no Paraná. E pela lógica né? O primeiro, o segundo e o terceiro estão corretos, então só poderia ser a D. Então tá certinho. Beleza? Deu para entender essa? Deu sim. Deu sim, tudo certo. Por acaso vocês estão ouvindo minha mãe gritando da sala? Só um pouquinho. Desculpa por isso. Eu tô tentando aqui assistir a aula e ao mesmo tempo talvez prestar atenção na conversa.
É que ela fala meio alta, assim, sabe? Não, Acho que dá pra... acontece. Então tá. Com relação à malária, é incorreto afirmar que as formas infectantes são transmitidas por inoculação pela picada do transmissor. O que vocês acham dessa alternativa? Tá certo essa daí. Ok. É diagnosticada pelo exame de fezes humanas. Eu acho que tá errada. Tá errado? Por que está errado? Eu acho que tá certa. Falem, comentem sobre suas posições. Sobre suas respostas. Não? Porque eu acho que esses bichinhos eles vão retirar das fezes, né? Vai estar lá que tipo, essa pessoa ela ingere, aí vai. Eu acho que é isso. O que a Melly tem a dizer? Hã? O que a Melly tem a dizer? O quê? Sobre essa aqui. Não foi você que falou que era B? Que você achava que a B estava errada? Ai, meu pai, mas. Ah! Ai! Não, Pode comentar, não tem problema. Não tem problema errar. Ou acertar. Ok, essa questão então está causando controvérsias. Vamos para a próxima. É uma doença que causa febre em intervalos regulares. eu acho que Hum. é. Porque eu já li um romance que o cara pegou malária. Aí ele tinha. Ele a Febres. cada. Ele tinha febres a cada, tipo, um intervalo de tempo bem certinho. Eu não sei Muito se o bom. romance tá certo. Ok, então vamos assumir que essa aqui está correta. O transmissor é um inseto popularmente chamado de mosquito prego. Acho que sim. Realmente, a resposta errada, né, que é a questão aqui que você assinale, é a B. É diagnosticado pelo exame de fezes humanos. A doença é diagnosticada pelo exame de sangue, por exame de sangue, não pelo exame de fezes. Então, essa tá certo. Essa sua sacada aqui da C foi bastante boa. Você tirou o conteúdo, né? Você abstraiu um conteúdo de um romance, de um livro, assim, você muito bom. É por isso que temos que ler mais romances na vida, não é mesmo? Ok, podemos ir para a próxima? Pode sim. Beleza. A malária ou paludismo é uma doença infecciosa aguda ou crônica causada por protozoários parasitas, transmitida através da picada do mosquito. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a malária mata 2 milhões de pessoas no mundo por ano, né? Uma criança africana a cada 30 segundos. Os sobreviventes de casos severos sofrem danos cerebrais graves e têm dificuldade de aprendizado. Baseado no texto e seus conhecimentos, indique a alternativa que cita o agente causador, parasita e o agente transmissor, vetor dessa doença, respectivamente. Então tá, a questão aqui é que a gente indique, né, o causador, parasita, né, e o vetor do parasita. E aí, qual vocês acham que é? É a letra D, né? Letra B, exatamente. Né? Esporozoário, né, que é um protozoário exclusivamente parasita, do gênero Plasmodium, e um inseto, não, um mosquito do gênero Anopheles, exatamente. Né? Aqui é de baixo, aqui a E, por exemplo, o tripanossoma é doença de Chagas. A de cima eu não sei. Então aqui acho que essa aqui nem faz sentido, né? O Aedes ele é o vetor da dengue, que é um vírus.
Enfim, vamos continuar aqui. Células-tronco vêm sendo utilizadas com sucesso para amenizar os sintomas de pacientes com insuficiência cardíaca devido ao infarto do miocárdio. Recentemente, pesquisadores brasileiros da Fiocruz foram pioneiros em utilizar células-tronco da medula óssea de um paciente que apresentava insuficiência cardíaca devido a uma doença parasitária. Com o tratamento, as lesões coronarianas reduziram-se a um nível mínimo. A doença parasitária que esse texto se refere é a... Doença de Chagas? Doença de Chagas, né? É que ele está falando, né, que as células-tronco estão sendo utilizadas para tratar, né, problemas do coração, né? Insuficiência cardíaca e tal, e a doença de Chagas... do coração. Uhum. Exatamente, muito bom. E a doença de Chagas, né, ela provoca, né, ela aumenta, né, ela provoca problemas do coração. Então, certinho. Vamos para a próxima, então. Enem 2011. O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Considerando-se sua distribuição na América do Sul, a malária pode ser classificada como... Aqui, né, você tem aqui a América do Sul, né? E aqui são as áreas da malária, né, onde ocorre a malária. Daí as alternativas. Endemia, pois se concentra em uma área geográfica restrita desse continente. Peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente. Epidemia, já que ocorre na maior parte do continente. Surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas. Pandemia, pois ocorre em todo o continente. Epidemia? Assim, ó, eu vou falar que ocorre, né, numa parte bem considerável, mas vocês acham que a maior parte, essa parte aqui é a maior parte do continente? Porque a gente não. tem a América do Sul, né? Não é surto. Surto? Ocorre em áreas pequenas? Ai, se não é grande, é pequeno. É uma área considerável, né, onde a doença existe aqui, né? A distribuição. É uma área razoável. Ela não é todo o continente, não chega a ser uma epidemia, mas ela é mais que um surto. É uma endemia, a letra A? Mas isso não é endemia. Exatamente, é uma endemia. Isso mesmo. Uhum. Então, é uma área restrita desse continente, né? Que é essa parte aqui, basicamente. Né? Para baixo não tem. Exatamente. Essa aqui deu para entender? Análise de mapa. Então, ok. Posso ir para a próxima? Pode sim. Os mapas a seguir apresentam informações acerca dos índices de infecção por leishmaniose tegumentar americana, LTA, em 1985 e 1999. O mapa tá meio ruinzinho, mas dá para entender. A partir da leitura dos mapas, conclui-se que é o seguinte, a gente tem aqui, né, a gente tem a legenda, né? Então, a imagem tá meio ruinzinha, mas, tipo, esses lugares aqui, que estão tudo em preto, só preto, não estão pintadinhos, são locais que não tem caso registrado. Daí, esses locais, né, esses locais mais, deixa eu ver aqui. Esses locais aqui cinzas, mas que não estão pintadinhos aqui, por exemplo, né, aqui, tudo, eles são lugares onde, né, a quantidade de casos é baixa. Né, os locais brancos são uma quantidade média, os altos são esses cinzas pintadinhos, né, e os muito altos são esses brancos pintadinhos aqui. Então, acho que dá para resolver usando essa imagem daqui mesmo. A partir da leitura dos mapas, conclui-se que o índice de infecção por LTA em Minas Gerais elevou-se muito nesse período. É uma questão de geografia também, né? Além de ser... Não que eu não lembre.
Mas aponta Minas Gerais no mapa. Só porque vai que tem Opa. alguém que não sabe. Minas Gerais é aqui, ó. Essa Beleza. partezinha aqui. A primeira é se o índice de infecção para LTA em Minas Gerais elevou-se muito nesse período. Sim. A resposta aqui é a mesmo, né? Aqui, né, tá baixa, 85 tá baixo, e aqui já né, tá alto. Então a resposta aqui é A mesmo. Eu odeio quando a resposta é a primeira alternativa, então a gente vai analisar as outras. Nossa, essa eu já erraria, porque eu não lembrava onde era Minas Gerais. Você lembra onde são outros estados? O estado de Mato Grosso apresentou diminuição dos índices de infecção por LTA devido às intensas campanhas de saúde. Eu acho que Mato Grosso é o do cantinho. Mato Grosso é aqui, ó. E o de baixo é o do sul, não é? Mato Grosso do Sul, suponho que sim. Ah, beleza. Eu não sou muito bom em geografia também. Mas aqui, teve uma diminuição de casos aqui? Não. Não, né? Vai continuar a mesma coisa. Na C, a expansão geográfica da LTA ocorreu no sentido norte-sul, né, de cima para baixo, como resultado do processo predatório de colonização. Essa aqui não tem muito a ver, né? Não faz muito sentido. Essa aqui não tem nada aqui que dê a entender isso. Vamos para D, então. O índice de infecção por LTA no Maranhão diminuiu em virtude das fortes secas que assolaram o estado nesse período. O índice diminuiu no Maranhão? Não. Maranhão é aqui, ó. Exatamente. Continua a mesma coisa, né? Então tá. E o aumento da infecção por LTA no Rio Grande do Sul resultou na proliferação do roedor que transmite essa enfermidade. O Rio Grande do Sul é aqui, né? Aqui embaixo. Então aqui a gente tem uma quantidade baixa de casos, né? Só cinzinha, e aqui tá tudo preto, não tem casos registrados. Então a resposta certa é a mesmo. Malditas questões de geografia. Ok, vamos para a última. Então, posso seguir? Pode. Enem 1998. Em uma aula de biologia, o seguinte texto é apresentado. Lagoa Azul está doente. Os vereadores da pequena cidade de Lagoa Azul estavam discutindo a situação da saúde no município. A situação era mais grave com relação a 3 doenças: doenças de Chagas, esquistossomose e ascaridíase, lombriga. Na tentativa de prevenir os novos casos, foram apresentadas várias propostas. Proposta 1, promover campanha de vacinação. Proposta 2, promover campanha de educação na população com relação a noções básicas de higiene, incluindo fervura da água. Proposta 3, construir rede de saneamento básico. Proposta 4, melhorar as condições de edificação das moradias e estimular o uso de telas nas portas e janelas e mosquiteiros de filó. Proposta 5, realizar campanha de esclarecimento sobre os perigos de banhos nas lagoas. Proposta 6, aconselhar o uso controlado de inseticidas. Proposta 7, drenar e aterrar as lagoas do município. Você sabe que a doença de Chagas é causada por um protozoário, Trypanosoma cruzi, transmitido por meio da picada de insetos hematófagos, né, que se alimentam de sangue, né, os barbeiros. Das medidas propostas no texto Lagoa Azul está doente, as mais efetivas na prevenção dessa doença, né, Chagas, são: qual dessas medidas vocês acham que seriam mais eficazes contra a doença de Chagas, em específico? A letra C? Letra C, né? O melhorar condições de educações, moradias, estimular os digitados para os mosquiteiros de filó e aconselhar os controlados inseticidas, porque isso controla, né,
Isso pode controlar os focos do inseto. Então é a letra C mesmo. E, bom, essas foram as questões. Vocês já tinham dado uma olhada nelas essa semana ou não? Não. Não? Vocês acharam complicadas, Eu acho difíceis? que elas ainda. Essa apostila ainda não tá lá no Drive, ou você tá vendo Ah, no Drive mesmo? eu baixei essa apostila. Teve um Ah, probleminha no Drive, eu não sei o que aconteceu, ninguém sabe. Mas algumas apostilas sumiram. pois é, de Bio era uma delas. É Eu uma devia, assim, delas. aham. Depois eu vou ver lá se elas estão. Eu vou upar. É que eu baixei essa apostila e a segunda. Né? Ah, Nossa, depois eu posto lá. Mas enfim. O que vocês acharam das questões? é. Tem que entender sobre a doença pra fazer, né? Sim. Aqui tem algumas que. Tem várias, né, que eu não falei, mas. Podem ver que Chagas, né? Que malária São as caem principais, né? bastante. Caem bastante. Então acho que eu posso já encerrar por aqui. Eu vou interromper a gravação. A Melly abandonou a gente, cara. Que triste. Foi. Oh, não.